Olá, gente. Eu, você e grande parte, a maioria do povo brasileiro, hoje depende de um aparelhinho como esse. E eu senti isso muito duramente nos últimos dias. Por isso fiquei aqui mais de uma semana fora do canal. É que o meu aparelho iPhone, que eu tinha já há alguns anos, pifou definitivamente. Sobre isso e sobre o modo como eu participo das redes sociais, é o que eu vou comentar com vocês agora. Antes, porém, eu peço que aquele e aquela que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva aqui. Se inscreva e convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. E preste atenção que durante a minha fala vão aparecer meus endereços do meu blog, do Instagram, do Twitter e do Facebook, que são ambientes onde nós podemos nos encontrar. Pois bem, minha gente, não é exagero dizer que a maioria da população brasileira depende dos smartphones. Existe, hoje, cerca de 230 milhões de smartphones operando no país. Nós somos o quinto mercado consumidor de smartphone do mundo. E isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. De fato, hoje, 80% do que eu faço, a comunicação com as pessoas, a leitura da imprensa, de sites noticiosos, a troca de informações, menos a participação em reuniões em videoconferência, que eu prefiro usar o laptop. Pois bem, eu senti isso duramente nos últimos dias, quando o meu smartphone, como eu disse, pifou. Eu levo na autorizada, na assistência técnica autorizada, o técnico faz uma série de operações conectando-o num computador e depois me mostra na tela o diagnóstico. É que a placa do meu smartphone havia se extinto. E como era um iPhone, não há como trocá-la. Me ofertaram algumas opções, todas elas pelos olhos da cara, como se dizia antigamente, muito além do que eu posso comprar, e eu tive que mudar de aparelho e adotar o sistema Android, sistema operacional Android. E aí, mais uma vez, fica claro que sem a ajuda do meu neto Miguel, sem a ajuda do outro neto, Pedro Caldas, sem a ajuda dos amigos que usam esse sistema operacional, eu teria muito mais dificuldade do que eu tenho. Tem essa característica comigo. Eu uso todas as tecnologias mais modernas que estiverem ao meu alcance. Agora, compreender a engrenagem e entender os mecanismos pelos quais é possível fazê-los funcionar, aí eu tenho uma certa rejeição. Parece uma tradução, uma expressão de uma marca que eu tenho no meu jeito de ser ao longo da vida. Eu sempre procuro o essencial e desprezo detalhes que porventura não sejam tão relevantes, ou que sejam relevantes, porém para que eu possa estabelecer o juízo de valor sobre algo, para que eu possa praticar alguma ação, são absolutamente secundárias. Eu fico sempre mirando o essencial. É por isso que eu procuro ter um uso específico, muito próprio das redes sociais. Eu aderi às redes sociais paulatinamente, devagar, sempre por sugestão de alguém. Eu era ainda deputado estadual quando uma funcionária da Assembleia Legislativa, muito amiga minha, continua minha querida amiga até hoje, me perguntou: deputado, o senhor não usa o Instagram? E eu nem sabia o que era Instagram. Ela me mostrou rapidamente como é que funciona, sugeriu eu abrir uma conta. Eu percebi que o Instagram era uma rede de fotografias, eu gosto muito de fotos e vídeos, aderi imediatamente e passei a postar fotos. Com o desenrolar do tempo, eu percebi que o Instagram era uma espécie de Facebook em tempo instantâneo, em tempo real. Para além de fotografias, de imagens, é possível também colocar falas em vídeos, colocar textos, etc, etc.
e passei a dar uma utilização múltipla à minha conta do Instagram. Exemplo semelhante é do Twitter. O Twitter eu me submeti a uma entrevista nos estúdios da Rádio Folha e, ao terminar a entrevista, o grupo de jornalistas que havia participado ficou ali numa antessala batendo um papo comigo, como é comum acontecer. E uma repórter então me perguntou: o senhor não usa o Twitter? Eu também não sabia o que era o Twitter. Ela me explicou, eu fiz um teste, coloquei lá 3 ou 4 opiniões e no dia seguinte eu fui instado por repórteres de jornais a esclarecer minha opinião que eu tinha colocado no Twitter. Então eu percebi também a utilidade do Twitter. E o Facebook foi o sucedâneo do Orkut, que eu já vinha utilizando há muito mais tempo. Certa vez, eu estava com Lucy num consultório médico e o telefone tocou, eu me levantei para atender e 2 senhoras que estavam próximas, uma delas comentou com a outra: esse é o vice-prefeito do Recife. Eu sigo ele no Facebook e ele conversa comigo. A outra retrucou: minha filha, você é muito ingênua. Como é que um vice-prefeito da cidade vai ter tempo de conversar com você no Facebook? Deve ser um assessor. Lucy escutou e disse: olha, eu sou a esposa dele e quero esclarecer que é ele mesmo. Nas redes sociais, ninguém tem a senha dele. As redes sociais, ele próprio é que movimenta. Então, quando ele te responder uma mensagem, fizer algum comentário, pode ter certeza que é ele. E eu, então, inspirado nesse fato, fui lá no Facebook, registrei-o em umas 5 linhas e concluí dizendo que amizade não se terceiriza. E é assim, minha gente, que eu uso Facebook, Twitter, Instagram. E é assim também que eu opero, eu próprio, de maneira artesanal, absolutamente artesanal, o meu blog desde 2007. O blog também foi uma assessora minha na prefeitura que me sugeriu ter um blog. Eu também, na ocasião, não acompanhava direito isso e não sabia exatamente o que era um blog. Os blogs estavam surgindo. Eu falei que seria muito custoso, ela disse não, e demonstrou que eu poderia abrir uma conta gratuita. Eu ali experimentei, coloquei 2 ou 3 notas, tomei gosto e o alimento até hoje. Mas aí, nisso tudo, tem algumas considerações que eu quero fazer para você nesse instante. Uma eu já fiz, já citei aqui. O blog, o Facebook, o Twitter e o Instagram, tudo que ali é postado sou eu mesmo, uma minha própria iniciativa. Aqui no canal eu tenho um parceiro fundamental, que eu peço que ele ponha aqui a foto dele, que é Seno Ramos. Como é que acontece? Eu pego o smartphone, coloco aqui diante de mim, tento uma iluminação razoável e aí, em seguida, eu gravo de maneira assim absolutamente espontânea, como eu estou fazendo com vocês agora, e em seguida mando para o Seno, ele edita, ele faz os cortes necessários, edita, coloca os títulos, as legendas e a coisa fica pronta para ir para o YouTube. É dessa maneira absolutamente espontânea e pessoal. Segunda observação, as minhas pautas. O que é a pauta? É a lista de assuntos que frequentemente eu abordo nas redes sociais. No Twitter, eu privilegio comentários de ordem política sobre a situação do país, sobre a economia do país, sobre questões que envolvem o desgoverno de Jair Bolsonaro e assim por diante. Porém, ali eu também faço, às vezes, um ou outro comentário sobre futebol. Ali eu coloco link para o meu blog sobre matérias que estão tratadas no blog, artigos meus ou de outros, ou uma obra de arte. Eu valorizo muito as artes plásticas e divulgo também, ou um poema, eu divulgo poesia todo dia. O Facebook é
praticamente a mesma coisa do Instagram, sem a frequência que eu uso o Instagram. Mas também tem esse caráter pessoal. E no Instagram, que eu faço uma média de 5, às vezes 6, ou às vezes 1 ou 2 postagens durante o dia, dependendo do tempo, como é que eu faço? Eu trabalho, minha gente, uma média de 10 horas por dia. Sempre foi assim, e agora com o agravante de que é o trabalho em home office. Eita bicho ruim, eita situação danada, porque é um processo permanente de aprendizado. Como usar bem o tempo, como dosar as horas de presença diante da tela do computador. Isso não é fácil, não é simples. E eu não tenho mais a equipe que eu tinha quando eu era vice-prefeito, tinha uma excelente equipe no meu gabinete, então eu praticamente trabalho só. Meu neto, Miguel, de 15 anos, me ajuda ajustando, digamos assim, atualizando a minha agenda. Todo compromisso que eu assumo, eu mando pelo WhatsApp para Miguel, e Miguel lança na agenda Google e fica aqui como um apoio. Fora disso, eu, como se diz na gíria, eu bato escanteio e corro para cabecear. Então eu faço tudo só e tem sido de maneira estafante, porque o trabalho é muito. Eu tenho tarefas nacionais no partido, tarefas estaduais e tarefas próprias do Recife. Tenho responsabilidades políticas que agora, livre das obrigações de governo, eu as cumpro de maneira plena e é um trabalho extremamente intenso. Sendo que, de tempos em tempos, toda brecha que eu tenho, eu faço um breve intervalo. E esse intervalo eu corro daqui da biblioteca, onde eu estou gravando para você, corro para a varanda aqui do meu pequenino apartamento, onde tem uma rede preciosíssima, e ali eu continuo a ler 4, 5, 6 páginas de um livro, e nesse breve intervalo eu faço postagens nas redes sociais. Terceira observação. Se você prestar atenção e você me seguir no Instagram, você vai verificar que todo dia de manhã cedinho, no Stories, eu coloco uma imagem e sobrepondo a imagem versos de um poema de um poeta muito conhecido ou de um poeta nem tão conhecido. Por quê? Porque é um hábito antigo, de anos e anos na minha vida. De manhã cedinho, antes de qualquer coisa, eu venho aqui na biblioteca, pego um livro das minhas estantes de poesia, leio um poema e ali, rapidamente, eu, lendo um poema, eu identifico, pinço uns versos que eu escolho para colocar no Stories. E, às vezes, eu coloco sobre uma foto, sobre uma imagem qualquer, ou sobre uma obra de arte. É uma forma de divulgar a arte e de divulgar a poesia. Eu perguntei certa vez ao meu querido amigo, companheiro de partido, dirigente nacional do PCdoB, Adalberto Monteiro, se os poetas não ficariam contrariados de verem apenas um verso, uma estrofe de um poema seu registrado no Stories. Ele disse: amigo, poeta quer ser lido. Continue. É um bom esforço que você faz de divulgar a poesia e o gosto pela poesia num país em que se lê pouco e se lê muito menos poemas. A outra observação é sobre algo que eu valorizo muito e sobre o que eu sempre peço a compreensão dos amigos e amigas com os quais eu dialogo tanto nas redes sociais como pelo aplicativo WhatsApp. É o diálogo, é a interação. Acontece que eu estou sempre atrás do fato imediato, quando eu verifico que vários amigos e amigas comentaram a postagem minha no Instagram, ou no Facebook, ou mesmo no meu blog, que é menos, né? E frequentemente também no WhatsApp. No WhatsApp eu recebo um volume de mensagens grande diariamente e estou sempre atrasado em lê-los. Eu vou lendo aquilo que, quando eu tenho a chance de ver as mensagens, eu vejo sempre as últimas enviadas. Aqui e acolá alguém reclama,
uma filha minha, outra filha, às vezes um amigo mais próximo, diz assim: poxa, eu mandei uma mensagem para você ontem, você não leu ainda. É exatamente pela velocidade com que se acumulam mensagens no WhatsApp. Entretanto, eu valorizo muito isso, principalmente agora, em tempo de pandemia, em que o abraço, a conversa olhos nos olhos, o contato mais próximo, presencial, como se costuma dizer, ou palavrinha chata, feia, mas presencial, está fundamentalmente abolido pelas restrições impostas às medidas sanitárias de prevenção justas, corretas e necessárias contra o coronavírus. Mais do que nunca, portanto, o diálogo através das redes e através do WhatsApp, ele deve ser valorizado e eu o valorizo muito. Mas, repito, estou sempre um pouco atrasado. Eu quero também registrar aqui para vocês minha absoluta tranquilidade em relação a opiniões contrárias que me chegam, a divergências que se explicitam. A minha vida inteira, eu sou militante desde os 15 anos de idade, eu sempre prezei pelo respeito à diferença, pelo respeito à divergência, pelo respeito à opinião do outro, da outra. Jamais eu alimentei alguma inimizade ou perdi alguma amizade, alguma relação de afeto por divergência política, por divergência de opinião. Eu acho absolutamente necessário e muitas vezes, eu acho que eu já citei aqui em alguma oportunidade, que eu, como deputado estadual, em debate intenso, seja no plenário, seja em comissão técnica, sendo arguído de maneira ríspida por um outro deputado, com opiniões contrárias às minhas, eu aproveitei a oportunidade, as oportunidades que surgiram, isso aconteceu algumas vezes, eu cito Dom Helder Câmara. Se tu diferes de mim, tu me enriqueces, para salientar, para sublinhar o respeito à diferença e a tranquilidade com que eu travo a boa polêmica, a polêmica democrática em ideias contraditórias, ou no sentido de buscarmos uma convergência, quando é possível, ou no sentido de ambos consolidarmos nossos argumentos, nossas convicções, respeitando os argumentos e as convicções do oponente, assim chamado. Então, com essas observações e o registro da minha dependência em relação a esses aparelhinhos, eu encerro esse comentário da segunda-feira. Como você viu, foram observações que eu fiz para dizer o modo como eu utilizo o smartphone e particularmente como eu frequento as redes sociais e como eu espero ter sempre nas redes e aqui no canal no YouTube a companhia de vocês. Sempre. Grande abraço.